Segunda. O clima na delegacia estava pesado, carregado por um silêncio que parecia sufocar quem estava ali por perto. Heriberto olhou fixamente para Amadeu, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros, mas finalmente tomou a decisão que mudaria o rumo dos próximos dias. Com um gesto contido, ele anunciou a liberdade de Amadeu. O homem poderia sair, respirar o ar da rua novamente, mas aquela não era uma liberdade completa. Era apenas um fôlego curto até o dia do julgamento. Amadeu sentiu o alívio percorrer o corpo, mas a sombra do tribunal continuava projetada sobre ele, uma promessa de que o acerto de contas ainda estava por vir. Enquanto isso, em outro canto da cidade, a tensão entre Angélica e o marido atingia um ponto de ruptura emocional que ninguém poderia prever. Angélica estava irredutível, com os olhos marejados, mas a voz firme como nunca se ouviu antes. Ela encarou o marido e deixou claro que não aceitaria vender absolutamente nada do que era deles. Para ela, aquelas posses representavam mais do que valor financeiro, eram a última barreira de sua dignidade e da história que construíram, e ela estava pronta para lutar contra a própria família se fosse necessário para manter o que restava. Longe dali, Paola nutria seus próprios planos, movida por um desejo que ardia em seu peito e que ela não pretendia esconder. Ao encontrar Francesco, ela não perdeu tempo com rodeios ou palavras gentis. O olhar dela era de determinação pura quando avisou que queria um novo filho. Francesco sentiu o impacto daquela declaração, sabendo que o novo herdeiro mudaria completamente o jogo de poder e as relações dentro daquela casa já tão conturbada. Paola não buscava apenas a maternidade, ela buscava uma nova âncora, algo que aprendesse definitivamente ao futuro que ela desenhou para si mesma, custasse o que custasse. No canteiro de obras, o clima era de despedida e ressentimento. Amadeu, tentando retomar as rédeas de sua vida após sair da prisão, procurou Mateu com uma proposta que parecia generosa. Ele queria que Mateu continuasse trabalhando nas obras, mantendo a estrutura que eles conheciam. Mas Mateu estava mudado, endurecido pelas circunstâncias e pela desconfiança que agora cercava Amadeu. Com um não seco e definitivo, ele recusou o convite, deixando claro que os caminhos dos dois haviam se separado de uma forma que talvez nunca mais pudesse ser consertada. A indecisão também rondava a mente de Gomercindo, que se via diante de um dilema financeiro e moral. Ele caminhou até a porta do banco, sentindo o peso do dinheiro que poderia resolver seus problemas imediatos, mas algo dentro dele o fez parar. O medo das consequências ou talvez um resto de orgulho falou mais alto. Gomercindo decidiu não pegar o dinheiro, voltando para casa com as mãos vazias, mas com a cabeça cheia de incerteza sobre como sustentaria sua posição nos dias que viriam. Na cocheira, o clima era de fofoca e deboche. As empregadas, sempre atentas aos detalhes, começaram a lançar insinuações venenosas sobre Josué. Elas diziam em voz alta para quem quisesse ouvir, que ele nem parecia um cocheiro de verdade, que havia algo de estranho em seu jeito e em suas origens. Josué sentiu o sangue ferver, a paciência esgotando diante daquelas línguas afiadas. Sem dar explicações e com o rosto fechado em uma expressão de fúria contida, ele encerrou a conversa bruscamente, deixando no ar o mistério sobre quem ele realmente era e o que estava escondendo de todos. O choque maior, porém, estava reservado para Naná. Ao descobrir a verdade sobre a vizinhança, o mundo pareceu girar ao seu redor. A notícia de que Gomercindo morava exatamente ao lado de sua casa caiu como uma bomba. Ela ficou lívida, a cor fugindo de seu rosto enquanto a percepção do perigo se instalava. Ter o inimigo ou aquele passado tão próximo era um fardo que ela não sabia se conseguiria carregar sem desmoronar. Enquanto isso, o destino continuava a castigar Mateu. Ele saiu em busca de uma nova oportunidade, tentando limpar seu nome e recomeçar honestamente. Mas as notícias correm rápido e de forma cruel. Em cada porta que batia, recebia a mesma resposta negativa. A fama de anarquista o perseguia como uma sombra maldita, fechando todas as vagas e deixando-o sem saída em uma cidade que não perdoa quem desafia a ordem estabelecida. A angústia de não poder prover o sustento básico começou a corroer suas esperanças. No entanto, em meio a tanto desespero e conflito, um momento de euforia inesperada aconteceu na casa de Rosana. O portão se abriu e a figura do ex-marido surgiu, trazendo consigo uma energia que há muito tempo não se sentia naquele lugar. Ele veio para ver Marinho, e ao ver os dois juntos, Rosana sentiu o coração disparar. Ela vibrou de alegria, uma satisfação genuína que transbordava em seu sorriso. Mas essa felicidade era frágil e perigosa, pois a presença dele ali mexia com feridas que ainda não haviam cicatrizado totalmente. O encontro carregava a promessa de uma reconciliação ou o início de uma nova e terrível tempestade emocional que estava prestes a desabar sobre todos eles.
deixando a pergunta no ar sobre o que realmente motivou esse retorno no momento mais crítico da vida de Rosana. Obrigado por se inscrever no canal. Agora diz pra gente de onde está vendo este vídeo? Terça. O destino de Mateu está prestes a sofrer uma reviravolta que ninguém esperava e que vai colocar fogo nas relações de poder dentro e fora das fazendas. Gumersindo, agindo com uma estratégia que mistura desespero e visão de futuro, decide jogar todas as suas cartas na mesa. Ele procura Mateu e faz uma proposta irrecusável. Quer que o italiano se torne o administrador oficial de todas as suas terras. É uma oferta de ouro, um degrau na escada social que Mateu jamais sonhou alcançar tão rápido, mas o preço dessa ascensão pode ser alto demais para o seu coração. Você vai entender agora como esse convite de Gumersindo se tornou o estupim para uma guerra entre três mulheres que disputam o futuro de um único homem. Juliana, ao saber da proposta, sente um frio na espinha que não consegue disfarçar. O ciúme toma conta dela de uma forma avassaladora, pois ela enxerga além do dinheiro e do cargo. Para Juliana, aceitar esse trabalho significa que Mateu estará preso para sempre aos domínios de Gumersindo e, pior, sob os olhos constantes de Rosana. Ela implora, com lágrimas nos olhos, para que ele recuse, para que eles busquem outro caminho longe dali, temendo que essa ambição destrua o que eles construíram com tanto sacrifício. Mas do outro lado dessa disputa, Rosana observa tudo com um sorriso vitorioso no rosto. Ela já tomou sua decisão e não pretende recuar um milímetro sequer. Se Mateu for para as fazendas, ela garante a todos que irá junto, custe o que custar. Rosana está decidida a recuperar o que acredita ser seu, e a ideia de ter Mateu por perto, trabalhando nas terras de seu pai, é a oportunidade perfeita para reconquistá-lo ou, pelo menos, infernizar a vida de Juliana de uma vez por todas. Enquanto a tempestade se forma nas fazendas, a ambição também corre solta na cidade. Anacleto e Inês vivem em um mundo de fantasias e desejos materiais que não conhece limites. Eles passam os dias sonhando acordados com o luxo da mansão, imaginando-se caminhando pelos corredores dourados e sendo servidos por uma legião de empregados. Eles querem o status, querem o poder e acreditam que a sorte finalmente está batendo a porta. Paola, percebendo o desejo ardente de seus pais e querendo manter a harmonia familiar sob seu controle, começa a agir com a sutileza que lhe é peculiar. Ela usa todo o seu charme e aquele jeitinho doce que Francesco não consegue resistir. Com palavras macias e promessas silenciosas, ela convence o marido a abrir as portas de sua casa. Francesco, mesmo relutante, cede ao pedido da amada e aceita que os sogros fiquem com eles por pelo menos uma semana. Mal sabe ele que essa semana pode ser o início de uma invasão permanente que vai tirar sua paz e transformar sua rotina em um verdadeiro campo de batalha doméstico. A tensão política e familiar explode também para o lado de Augusto e Angélica. Augusto, sempre autoritário e preocupado com as aparências e sua carreira, não aceita a ideia de ter Mateu por perto nas fazendas. Ele vê o italiano como uma ameaça constante e um lembrete de tudo que ele detesta. Em um tom de aviso que soa como uma ameaça direta, ele confronta Angélica. Se Mateu colocar os pés naquelas terras como administrador, ele não vai tolerar. Augusto avisa que nesse caso, ela terá que pegar a filha e se mudar imediatamente para São Paulo com ele. É um ultimato que coloca Angélica contra a parede, mas a reação dela é o que realmente choca a todos. Cansada das ordens, da frieza e da vida sufocante ao lado de um homem que ela não ama mais, Angélica explode. Ela demonstra pela primeira vez de forma clara e corajosa, o seu desejo profundo de se separar do marido. É um grito de liberdade que ecoa pela sala, deixando Augusto paralisado de ódio e surpresa. No entanto, o patriarca Gumersindo não está disposto a ver sua família se esfacelar por causa de divórcios e escândalos. Ele entra na conversa com toda a sua autoridade, dando contra de forma agressiva. Para Gumersindo, a separação é uma desonra que ele não vai permitir sob seu teto. E ele começa a pressionar Angélica para que ela abaixe a cabeça e aceite seu destino como esposa devota. No meio de todo esse caos familiar, surge uma pequena luz de esperança para quem busca justiça. Ivan Maurício, após muita análise e pressão, finalmente aceita pegar o caso de Amadeu. Ele sabe que a briga será feia nos tribunais, mas está disposto a enfrentar o desafio. O clima é de absoluta incerteza, pois cada decisão tomada hoje parece empurrar todos para um abismo de emoções onde ninguém sairá ileso. O que Mateu vai escolher? A segurança financeira ao lado de quem o odeia ou a paz de espírito ao lado de Juliana? O confronto está apenas começando. Quarta. O deslumbramento tomou conta dos olhos de Anacleto e Inês assim que eles cruzaram o umbral da mansão. Eles caminhavam pelos corredores como se estivessem em um transe.
tocando os móveis caros e admirando as cortinas de veludo que pareciam brilhar sob a luz dos lustres de cristal. Para eles, aquele luxo não era apenas uma moradia temporária, era a realização de um sonho de grandeza que sempre alimentaram em segredo. Inês sentia o tecido das poltronas e imaginava a vida de rainha que poderia ter ali, enquanto Anacleto já se via como dono do mundo naquele cenário de ostentação. Mas esse brilho escondia uma sombra de preocupação que rondava outras partes daquela terra. Longe dali, o clima era de incerteza e medo do futuro. Bartolo e Leonora olhavam para as videiras com o coração apertado, fazendo contas que não fechavam e sentindo o peso do tempo sobre suas cabeças. Eles sabiam que a produção de vinho era um processo lento e cruel para quem tinha pressa de sobreviver. A constatação de que só colheriam os frutos e teriam vinho pronto em 3 longos anos caiu como uma sentença. Como manteriam a esperança viva por tanto tempo? A angústia de Bartolo era visível em suas mãos calejadas, enquanto Leonora tentava buscar forças onde já não havia para consolar o marido diante daquela espera interminável que ameaçava o sustento da família. Enquanto uns sofriam pela terra, outros tramavam novos começos na cidade. Josué, mantendo sua postura misteriosa e sempre alerta, decidiu que era a hora de expandir seus movimentos. Ele recebeu Antenor, um homem que surgiu com a disposição necessária para o trabalho pesado. Antenor se ofereceu para ser o novo cocheiro, e Josué, avaliando cada palavra e cada gesto do candidato, decidiu fechar o acordo. Ele o contratou na hora, mas o que parecia ser apenas uma relação de patrão e empregado carregava segredos que poderiam explodir a qualquer momento. No centro do poder financeiro, o ar estava carregado de pessimismo e fumaça de charuto. Marco Antônio e Augusto se trancaram em uma conversa tensa, onde os números ditavam o tom da conversa. A crise que assolava o país não era mais um boato distante, era uma realidade que batia à porta da casa bancária. Eles falavam em voz baixa sobre a possibilidade real de uma quebra total, um colapso que levaria fortunas e nomes tradicionais para a lama. Augusto sentia o suor frio escorrer, sabendo que o castelo de cartas que ele ajudou a construir estava balançando perigosamente. A injustiça também continuava a perseguir Mateu de forma implacável. Ele estava em uma fila, buscando apenas uma chance digna de trabalhar, com a esperança de que seu esforço fosse reconhecido. Mas o preconceito é uma barreira difícil de derrubar. Um capataz com olhar de desprezo e voz autoritária, apontou o dedo para ele e deu a ordem cruel. Mandou Mateu sair da fila imediatamente, gritando para todos ouvirem que ali não aceitavam anarquistas. O italiano sentiu o sangue ferver e a humilhação queimar seu rosto diante dos outros trabalhadores. A fama de revoltado plantada por seus inimigos estava fechando todas as portas e empurrando Mateu para um beco sem saída. Ao chegar em casa, ele encontrou uma Juliana transformada pela determinação. Ela percebeu que o cerco estava se fechando e que a proposta de Gomercindo para voltarem para a fazenda era a única tábua de salvação, por mais amarga que fosse. Com o olhar fixo no marido, ela deu um aviso que não admitia contestação. Juliana afirmou que se ele aceitasse o emprego de administrador na fazenda de Gomercindo, ela não ficaria para trás. Ela largaria tudo, abandonaria a cidade e seguiria ao lado dele para o interior. Era uma prova de amor, mas também um grito de sobrevivência de quem não aguentava mais ver o marido ser pisoteado pela falta de oportunidades. Mas o que Juliana e Mateu não sabiam era que os planos de Augusto estavam mudando drasticamente. Pressionado pela crise financeira e pelo medo da falência da casa bancária, Augusto tomou uma decisão radical que afetaria a todos. Ele começou a providenciar em segredo os papéis para a venda das fazendas. Para ele, as terras eram agora apenas ativos que precisavam ser transformados em dinheiro rápido para tapar os buracos de seus negócios na cidade. Essa venda poderia desabrigar famílias e mudar completamente a estrutura de poder da região, deixando Angélica e Gomercindo em uma situação de vulnerabilidade total. Enquanto esses grandes movimentos aconteciam nos bastidores da criadagem, as fofocas ganhavam um tom perigoso. Tizil, com seu jeito observador e língua solta, não resistiu e abriu o jogo para Antenor. Ele contou detalhadamente a história mal resolvida entre Janete e Josué, revelando segredos que estavam enterrados sob camadas de conveniências. Antenor ouviu tudo com atenção redobrada, processando cada informação que agora o colocava em uma posição de vantagem sobre o patrão. O passado de Janete e as intenções de Josué agora estavam na boca de quem não deveria saber, criando uma rede de intrigas que prometia enredar todos em um escândalo sem precedentes. A tensão estava no ápice e cada personagem caminhava sobre um campo minado, onde qualquer passo em falso poderia ser o último antes do desastre. Quinta.
O clima na casa de Angélica tornou-se insuportável, uma panela de pressão prestes a explodir a qualquer momento. Ela sentia cada olhar e cada palavra dos familiares como se fossem flechas apontadas para o seu peito, tentando ditar como ela deveria se comportar ou o que deveria sentir. Angélica se aborreceu profundamente, atingindo um limite que nunca tinha experimentado antes. Vendo todos ao seu redor decidirem se meter em sua vida particular como se ela fosse um objeto de posse da família. A sensação de sufocamento era real, e o desejo de romper com as amarras daquelas tradições sufocantes crescia dentro dela como uma chama alimentada pelo ódio e pela incompreensão de quem deveria apoiá-la. Enquanto isso, na mansão, o luxo e a ambição caminhavam lado a lado com o medo da perda. Inês, deslumbrada com cada detalhe daquela vida de rainha, sentia o pavor de ser expulsa do paraíso que acabará de encontrar. Ela procurou Anacleto em um momento de puro desespero e com os olhos marejados. Implorou para que o marido parasse de atormentar Francesco com suas exigências e comportamentos inadequados. O único desejo de Inês era ficar para sempre naquela mansão, cercada de conforto, e ela sabia que a língua afiada de Anacleto poderia colocar tudo a perder, transformando o sonho em um pesadelo de volta à pobreza. A tensão mudou de cenário e atingiu o ponto mais sensível do coração de uma mãe. Marco Antônio, movido por um impulso de posse e talvez por um medo profundo de perder o controle sobre sua linhagem, tomou uma atitude drástica que deixou Juliana sem chão. No momento em que Juliana abriu o coração e falou sobre seus planos de voltar a morar na fazenda, buscando uma vida mais simples ao lado do homem que amava, Marco Antônio reagiu com uma frieza cortante. Sem aviso, ele tirou a pequena Ninha dos braços de Juliana, usando a criança como uma moeda de troca emocional e um escudo para impedir que ela partisse. O grito silencioso de Juliana ecoou pelas paredes da casa, vendo sua filha ser afastada por causa de seus sonhos de liberdade. Era o início de uma batalha cruel, onde o destino de uma criança estava sendo decidido pelo orgulho de um homem que não aceitava ser deixado para trás. Longe dali, Mateu finalmente tomou a decisão que todos aguardavam, mas que carregava o peso de uma tempestade iminente. Exausto de ser humilhado e perseguido pela fama de anarquista, ele aceitou o convite para administrar as fazendas de Gomercindo. Era a chance de recomeçar, de ter um nome respeitado novamente. Mas Mateu não iria sozinho. Com a voz firme, ele avisou que Juliana iria junto, como sua mulher e companheira de vida. Foi nesse instante que o mundo de Rosana estremeceu. Ela, que já cantava vitória com a volta de Mateu, deu contra de forma imediata e agressiva. O ódio brilhou em seus olhos ao ouvir o nome da rival associado ao futuro de Mateu nas terras de seu pai. Rosana não aceitava dividir o mesmo teto, nem o mesmo horizonte, com a mulher que roubou o coração do homem que ela considerava seu por direito. O confronto entre as duas estava armado, e Rosana estava pronta para usar todas as suas armas para impedir que aquela união prosperasse sob os olhos da sociedade. Enquanto as paixões ferviam, Gomercindo tentava manter a ordem e a produtividade de seu império. Ele reuniu os colonos, homens e mulheres de mãos calejadas que eram o motor daquelas terras, e iniciou uma conversa séria sobre o futuro. Com a habilidade de quem conhece o valor do trabalho, mas também a necessidade de manter o controle, ele fez algumas propostas novas, tentando acalmar os ânimos e garantir a lealdade de quem trabalhava no cafezal. No entanto, nos bastidores da Casa Grande, a voz da razão tentava ecoar através de Mariana. Com uma insistência que vinha da experiência e da observação silenciosa de anos, Mariana procurou Rosana para um acerto de contas com a realidade. Ela falou com uma clareza que doía, insistindo para que Rosana desistisse de perseguir Mateu. Mariana tentou mostrar que aquele amor era uma ilusão alimentada pela obsessão, pois o coração de Mateu batia apenas por Juliana, e nada, nem o cargo de administrador, nem as ameaças de Gomercindo, mudariam esse sentimento profundo. Rosana ouviu, mas o silêncio que se seguiu foi o sinal de que a guerra estava longe de terminar, e as consequências dessas escolhas seriam sentidas por todos, deixando o futuro das fazendas e dessas vidas pendurado por um fio de ressentimento e esperança. Sexta. O clima na casa de Mateu e Juliana amanheceu carregado por uma eletricidade pesada, daquelas que precedem as grandes tempestades que mudam o curso de uma vida inteira. Mateu, com o rosto marcado pelo cansaço de quem não dorme há noites lutando contra os próprios fantasmas e a pressão da sociedade, tomou uma decisão que caiu como uma bomba no colo de sua amada. Com a voz embargada mas firme, ele avisou que não iria mais para a fazenda. O sonho de uma estabilidade financeira como administrador ruiu diante do seu orgulho ferido e da percepção de que aquela oferta era apenas mais uma coleira de ouro, preparada por Gomercindo.
Juliana, no entanto, não tinha tempo para lamentar as indecisões do marido. O seu coração de mãe gritava mais alto do que qualquer plano de carreira ou disputa de ego. Com o olhar incendiado por uma determinação perigosa, ela decidiu que não esperaria nem mais um segundo. Ela iria buscar sua filha, Aninha, custasse o que custasse, enfrentando quem quer que se colocasse entre ela e o seu bebê. A promessa estava feita no ar. Ela não retornaria de mãos vazias. E essa busca desesperada poderia ser o estopim para um confronto definitivo com a família de Marco Antônio. Enquanto isso, em Jundiaí, a realidade batia à porta de Bartolo e Leonora de forma cruel. O casal avaliava as dificuldades que estavam enfrentando, olhando para o futuro e enxergando apenas dívidas e incertezas. Cada conta que não fechava era uma facada na esperança de quem saiu da Itália em busca de um paraíso que parecia se fechar para eles. Mas o destino, que às vezes fecha uma porta apenas para abrir uma janela inesperada, trouxe Gomercindo até eles. O fazendeiro, sentindo a pressão da crise e precisando de braços leais e conhecidos, viajou até Jundiaí com um propósito claro. Antes, ele teve a audácia de pedir aos seus colonos que esperassem o café valorizar, pedindo uma paciência que quem tem fome raramente possui. Ao encontrar Bartolo e Leonora, Gomercindo não economizou nas palavras e na tentação. Ele os convidou formalmente para voltarem para sua fazenda, prometendo um recomeço sob sua proteção. A dúvida se instalou no peito de Bartolo: voltar para o lugar onde já sofreu tanto ou continuar morrendo de fome na liberdade ilusória? A resposta a esse dilema mudaria para sempre a geografia daquela família. Na capital, a solidão de Angélica ganhava um nome e um sobrenome que ela passava a odiar cada dia mais. Ela não suportava mais a amante de seu marido, Augusto. Mas não era uma mulher de carne e osso que roubava o sono da filha de Gomercindo e sim a política. Augusto vivia em transe, movido por reuniões, discursos e alianças que deixavam Angélica em um segundo plano humilhante. Ela se sentia um adorno, uma peça de mobília na carreira ascendente de um homem que só tinha olhos para o poder. Enquanto Augusto se perdia em seus delírios de grandeza, ele também perdia o controle sobre seus próprios impulsos. O deputado começou a cercar Florinda com investidas cada vez mais descaradas, mas a moça, com uma fibra que poucos esperavam, resistia bravamente. Florinda sabia do perigo que corria e do escândalo que isso representaria, mantendo-se firme contra o assédio de um homem que se achava dono do mundo e das pessoas ao seu redor. A surpresa também visitou o coração de Maria do Socorro de uma forma que ela nunca imaginou. Ao entrar na casa de Francesco, ela deu de cara com Tizil e José Alceu. O choque de saber que os meninos estavam morando ali, sob o teto de uma das famílias mais ricas da cidade, a deixou sem palavras. Ela tentava processar como os caminhos de todos estavam se cruzando de forma tão estranha e definitiva. José Alceu, com sua inocência e carisma, demonstrou uma simpatia imediata por Maria do Socorro, mas esse encontro não passou despercebido por Naná e Damião. Os dois se entreolharam com uma preocupação latente, um medo silencioso de que segredos do passado, guardados a 7 chaves sobre a origem e as relações daqueles meninos, começassem a vir à tona no momento mais impróprio possível. Cada olhar trocado era um aviso de que uma nova verdade estava prestes a explodir. O clima de desastre, porém, não era exclusividade das relações amorosas. O império de Francesco começou a tremer em suas fundações mais profundas. Os sócios de Francesco, com rostos pálidos e vozes trêmulas, trouxeram a notícia que nenhum empresário quer ouvir: eles estavam falidos. O mundo de luxo e investimentos de Francesco estava desmoronando diante da crise econômica que não poupava ninguém. Ele sentiu o peso da derrota esmagar seus ombros, vendo anos de trabalho serem engolidos pelo abismo financeiro. Mas Paola, com sua força inabalável e seu jeitinho estratégico, tratou de descontraí-lo. Ela sabia que precisava manter o marido de pé para a guerra que viria, usando sua doçura como um escudo contra o desespero dele. Paola já começava a traçar planos em sua mente para salvar o que restava da dignidade e do patrimônio da família, agindo como a verdadeira âncora naquele mar revolto. Gomercindo, por outro lado, estava em plena fase de reorganização de seu tabuleiro. Ele decidiu que instalaria seus compadres na Casa Grande, uma decisão que causaria falatório em toda a região. Além disso, ele já planejava levar Angélica e a pequena Marialina para São Paulo, tentando centralizar sua família sob seus olhos vigilantes. Leonora, Bartolo e Rosinha, vencidos pela necessidade, aceitaram o destino e viajaram de volta para a fazenda, sentindo um misto de alívio por ter um teto e o medo de voltar para as garras do coronel. Enquanto eles viajavam, Juliana definhava de saudade. A falta de Aninha era uma dor física que a impedia de comer e dormir, transformando sua existência em um lamento contínuo.
mas uma reviravolta estava sendo cozinhada nos bastidores do poder. Francesco, talvez buscando uma saída desesperada para os negócios, mandou Marco Antônio partir para o Amazonas. Ele queria que o filho acompanhasse de perto o crescimento do negócio da borracha, uma última cartada para tentar recuperar a fortuna perdida. Mas Paola, sempre movida por uma justiça própria e pelo desejo de paz na família, insistiu com Francesco até conseguir uma vitória emocionante. Sob a pressão da esposa, Francesco deu a ordem: Aninha deveria voltar a morar com Juliana imediatamente. O coração de Juliana saltou no peito ao receber a notícia, mas a tensão entre as famílias só aumentava. Augusto, ao saber dos planos de Gomercindo, vibrou com a possibilidade de ter Angélica de volta em São Paulo, acreditando que poderia retomar o controle sobre a esposa. Já Angélica, ao descobrir as pretensões do pai e do marido de decidirem sua vida como se ela fosse gado, reagiu com uma fúria contida, preparando-se para sua própria revolução pessoal. No meio de todo esse caos, Mateu encontrava um novo propósito. Frustrado com tudo e com todos, ele se sentia cada vez mais atraído pelas ideias anarquistas. O que antes era apenas uma fama injusta, agora começava a fazer sentido em sua cabeça revoltada contra as injustiças que sofria. Ele queria conhecer o movimento de verdade, queria lutar contra o sistema que o oprimia, e esse interesse perigoso prometia colocá-lo em rota de colisão direta com a polícia e com Gomercindo. Amadeu também vivia seus dias de terror, temendo que o julgamento e o futuro reservavam para ele. Em uma corrida desesperada contra o tempo, ele acelerava a construção dos seus sobradinhos, tentando garantir algum patrimônio antes que a justiça o alcançasse. O ar estava pesado, as alianças estavam sendo rompidas e ninguém sabia quem estaria de pé quando a próxima manhã chegasse, deixando o destino de Aninha, Mateu e do império de Francesco em um suspense angustiante que ameaçava destruir tudo o que foi construído até ali. Sábado, o clima nas terras de Gomercindo amanheceu com um peso que nem o sol mais forte seria capaz de dissipar. Bartolo, agora de volta ao lugar que um dia foi seu palco de tanto sofrimento, sentia o olhar desconfiado de cada colono sobre suas costas. Ele sabia que a revolta fervia no peito daqueles homens e mulheres que não aguentavam mais promessas vazias enquanto o estômago roncava. Com o chapéu nas mãos e a voz embargada, Bartolo se colocou diante de todos e pediu paciência. Foi um pedido desesperado, quase uma súplica, implorando para que eles dessem um voto de confiança e esperassem o café valorizar. Mas a paciência é um luxo que quem nada tem não pode se dar, e o silêncio que recebeu suas palavras foi mais assustador do que qualquer grito de protesto. Você vai descobrir agora como esse pedido de Bartolo foi apenas o primeiro dominó a cair em um dia marcado por partidas cruéis e encontros que vão mudar a história de Juliana para sempre. Enquanto isso, na estação de trem, o ar soprava gelado para Marco Antônio. Ele carregava no peito uma mistura tóxica de mágoa e orgulho ferido que parecia sufocá-lo. Ao embarcar para o Amazonas, deixando para trás a vida que conhecia e o conforto da mansão, ele fez um juramento sombrio que ecoou pela plataforma. Marco Antônio jurou para quem quisesse ouvir que nunca mais queria ver o rosto de Juliana em sua frente. Para ele, aquela mulher representava toda a sua ruína emocional, e a viagem para o norte era mais do que uma missão de negócios. Era uma fuga desesperada de um amor que se transformou em veneno. Mas o destino adora pregar peças em quem tenta fugir, e a partida dele abriria um vácuo de poder que outros estavam prontos para ocupar com violência e astúcia. Dentro da casa grande, os olhos de Mariana estavam mais atentos do que nunca. Ela, que sempre soube ler os silêncios, percebeu algo que a deixou arrepiada. O jeito como Florinda olhava para Augusto não era mais de simples respeito ou temor. Havia um brilho perigoso ali, o interesse que Florinda tentava esconder, mas que transparecia em cada gesto. Mariana sentiu o perigo rondando, sabendo que um envolvimento entre a moça e o deputado seria a destruição definitiva da paz naquela família. E por falar em Augusto, ele surpreendeu a todos com uma jogada de mestre. Ao encontrar o sogro, ele deu uma notícia que deixou Gomercindo em estado de choque. Augusto avisou que todo o dinheiro que conseguisse com a venda das fazendas estaria à disposição de Gomercindo. Foi um gesto de generosidade aparente que escondia intenções muito mais profundas. Uma forma de amarrar o sogro em uma dívida de gratidão que daria a Augusto o controle total sobre os passos da família. O ápice da emoção, porém, aconteceu no ambiente humilde da pensão. Juliana estava sentada com o olhar perdido, sentindo a dor da ausência de sua filha como se fosse um buraco negro em seu peito. De repente a porta se abriu e Paola surgiu, como um anjo em meio ao caos, trazendo Aninha adormecida em seus braços.
O grito de alegria que escapou da garganta de Juliana foi algo que ninguém que estava ali jamais esqueceria. Ela correu, pegou a filha no colo e desabou em lágrimas, sentindo o calor da criança novamente. Foi um momento de redenção, de vitória pura contra a crueldade de Marco Antônio. Paola, com um sorriso cúmplice, observava a cena, sabendo que tinha feito a coisa certa, mesmo que isso custasse a fúria de parte da família. Mas a harmonia nunca dura muito tempo quando Rosana está por perto. Ao saber da atitude do cunhado e da devolução da criança, Rosana não conteve o veneno. Ela desdenhou da situação, tratando o sofrimento de Juliana e a decisão de Marco Antônio com um deboche que cortava como navalha. Aquilo foi a gota d'água para Maria do Socorro. A mãe de Rosana, atingida em seu senso de justiça e maternidade, explodiu em uma irritação profunda com a própria filha, repreendendo-a diante de todos. O clima entre as duas azedou de vez, revelando que a maldade de Rosana estava começando a afastar até mesmo aqueles que sempre estiveram ao seu lado. Enquanto isso, em outro canto da mansão, Angélica desmoronava. Sentindo-se um fracasso total como esposa e como mulher diante das traições e do descaso de Augusto, ela tomou uma decisão extrema. Com o olhar fixo no vazio, ela ameaçou desaparecer com a filha, sumir no mundo para nunca mais ser encontrada por aqueles que a oprimiam. O medo de que ela cometesse uma loucura pairava no ar, deixando todos em alerta máximo. A notícia da viagem de Marco Antônio chegou aos ouvidos de Mateu como uma música suave. Ele adorou saber que o seu maior rival estava longe, sentindo que o caminho finalmente estava livre para que ele pudesse se reorganizar. A ausência de Marco Antônio trouxe para Mateu uma sensação de alívio, mas também uma coragem perigosa para seguir com seus planos de revolta. No entanto, a calmaria da noite foi interrompida por um momento de tensão absoluta e proibida. Augusto, caminhando pela casa nos horários em que todos deveriam estar dormindo, entrou em um quarto e parou bruscamente. Ele surpreendeu Florinda, que estava distraída, vestindo apenas uma camisola leve que deixava pouco para a imaginação. O silêncio que se instalou entre os dois foi carregado de um desejo pecaminoso e de um perigo iminente. O olhar de Augusto sobre a moça era predatório, e o susto de Florinda denunciava que algo irreparável estava prestes a acontecer sob aquele teto. O destino de Angélica. O futuro de Juliana com sua filha recuperada e o segredo que agora unia Augusto e Florinda estavam entrelaçados em uma teia de traições que prometia rasgar o véu de decência daquela família no próximo amanhecer. Obrigado por ver o vídeo até aqui, isso ajuda muito a gente crescer, e que os vídeos sejam vistos por mais pessoas, claro, se você deu like e se inscreveu no nosso perfil. Se tiver tempo, veja os outros vídeos das outras novelas que temos no canal.